da infância, né? Porque você fala muito da infância, no sentido dessa falta de amor, dessa dor. Quais são as maiores dores da infância? Você fala da própria criança em si. Da infância, né? Porque a infância não é um momento tão simples e delicado, que eu falo, a criança é pureza, criança. Coitado das crianças. Primeiro, eu acho que o criador do universo, seja lá quem ele for, o designer, eu chamo do design do universo, ele tinha que ter um pouquinho, ele tinha que proibir algumas pessoas de ter filho. É mesmo. Porque eu acho que o filho teria que ser um Penso a mesma mecanismo coisa. dado a quem tem Tivesse essa habilidade. responsabilidade, essa vontade, essa questão de não ter uma propriedade, mas ser um instrumento daquela vida se manifestar da melhor forma possível, né? Quase como ser um jardineiro que cuida Uhum. das suas rosas, das suas plantas. Eu acho que todo mundo poder ter filho, eu acho que é um erro. E eu acho que a humanidade, se persistir, se a gente não acabar com tudo, porque não vai precisar nem fogo, nem água, os Não, seres humanos nós somos habilidosos. estão habilidosos para Nossa, então eu destruição. brinquei com isso. Mas Agora com até metanol certeza. em bebida, gente. Pô, Não, tô não dando conta de cada precisa. coisa que. Não precisa. O ser humano vai se autodestruir mesmo. Em breve, não vai demorar muito. Eu acho que precisa um pouco de maturidade. Eu acho que o organismo precisava de uma maturidade, não só física, porque na realidade a gente tem uma maturidade física que nos permite ali, a menina, a primeira menstruação, então você está liberada para ter. Teria que ter uma É, maturidade mental e de consciência. eu brinco que Deus, esse é o dia que eu morrer, se eu tiver a oportunidade de conversar com ele, eu quero discutir com ele alguns pedaços do projeto. Que não é discutir nunca eu não Não, vou quem brigar com sou ele eu, mas eu só nunca, quero mas eu vou falar, perguntar. olha, Falar, o senhor fez uns eu negócios na hora queria meio te dar uma errada. sugestão. Aquele povo ali sem responsabilidade não é bom, não. Aquele povo que tem filho para poder botar para prostituir, para gerar dinheiro, isso é tão horrível. E você tem uma fala que é maravilhosa, que você fala assim, a infância é um território que a gente pisa de novo diariamente. E aí a psicanálise, você me perguntando sobre o É uma frase de sofrimento. Lia Luft. Ah, Infância é território que a gente nunca deixa de pisar. maravilhosa essa frase. Maravilhosa, maravilhosa. A psicanálise vai falar muito sobre isso, e aí também é uma coisa que eu falo, que eu brinco, que eu quero conversar com Deus, né? Porque o quanto esses 7 anos são determinantes. Meu esposo é arquiteto, e às vezes a gente vai visitar alguns condomínios, algumas casas que ele está construindo, alguns. Aí ele fala assim: aquela casa lá está no alicerce, ali vai subir três pavimentos. Aí eu olho o outro e falo: aquela também vai subir? Não, aquela só suporta um pavimento, a casa é térrea. Meu bem, mas o terreno é tão grande. Meu bem, mas o alicerce foi feito para casa térrea. Não adianta querer subir 2 pavimentos. A infância é esse alicerce. Exatamente. A Você psicanálise vai determina o quanto. resto do edifício. E aí eu Exatamente. acho uma baita de uma sacanagem. Porque eu sou uma esponja, nos primeiros 7 anos de vida eu não tenho muita escolha, eu não tenho muita consciência da Muita consciência. consciência da consciência, E aí eu exatamente. tô ali absorvendo uma série de questões que vão determinar a minha vida inteira. O dia que eu tive esse insight, falei: mas que sacanagem, né? Meu bem, nem que queira, aquela casa daquele tamanho não dá pra fazer. Meu bem, não dá. Depois que fez o Vai dar, alicerce. mas vai desabar. Quem quer, vai desabar. Ou senão você vai ter que quebrar tudo e fazer Tudo de de novo. novo, exatamente. Então, às vezes, outro dia, uma mulher me questionando nas redes sociais: uma pessoa que estuda a mente falar isso, que o ser humano não pode mudar. Eu falei: eu não estou falando que não pode mudar. Eu só estou falando que é muito difícil, o preço é muito alto, e eu estou falando em ressignificação. Não, poder mudar pode, mas eu acho que Ah, ressignificar, é melhor. mudar você não volta ao passado. Porque Então, mudar seria fazer de novo, não dá. Você pode reinterpretar, ressignificar e lidar de uma outra maneira. Bia, uma pessoa que foi abusada sexualmente na infância, você acha que isso vai em algum momento ressignificar 100% a ponto disso não cem influenciar? por cento nunca. Nunca. Concordo com Gente, eu você. estava falando com uma moça que fez até minha unha sábado. Ela passou por uma situação na cidade dela, de uma parente. A menininha com 6 meses, o tio estuprou, teve laceração de ânus e vagina. Eu acho que um ser que faz isso não é um ser humano. É algo que está Numa outra esfera. numa outra esfera. E você acha que uma pessoa que passa por essa condição, ela vai 100% se recuperar de uma... Não.
100% não. Então, os Mas ela tem que ser sofrimentos... protegida ao máximo para que ela possa ter reserva de ressignificação, de amparo, de proteção, para que ela possa ter a possibilidade De ressignificar e de mesmo assim. ressignificar. Então, os sofrimentos da infância, por exemplo, as pessoas no consultório me procuravam muito para atender criança. Você não gosta de atender criança? Amo. Atender criança é maravilhoso, é lúdico. É. Só não atendo e não atendia. Por quê? Porque, não sei como que é a sua realidade, até quero te ouvir. 90% das questões das crianças não eram das crianças. Era do entorno, era Com da certeza. família. Com certeza. E aí eu ia ter que mobilizar, mexer na família. A família não queria. A família queria me trazer uma criança com problema e que eu resolvesse. E nunca, ou na maioria das vezes, não era a É criança. por isso que eu digo que ser mãe, ser pai, devia ser algo acionado por um grau de amadurecimento, algo no sistema nervoso central que falasse assim, plim, aquela hora que cai a nossa ficha e a gente fala assim, nossa, ser um ser humano é uma coisa grandiosa, que responsabilidade. Devia ter né? teste de aptidão, igual alguns cursos na faculdade. Música. Concordo. Você tem que saber tocar umas notas. Arquiteto, você precisa saber desenhar o básico, amor. Se você sabe desenhar casinha só de com Tem que ter fumacinha, um talentinho prévio, deveria ser assim. não é? Tem que ver qual o talento. Nossa, e aí o meu sofrimento em atender criança era exatamente Era esse. difícil. Eu atendia situações, uma vez eu atendi uma menininha com toque. Gente, o toque dela era absolutamente justificável. A mãe invadia o mundo dela, a individualidade dela, porque a irmãzinha tinha questões, e aí, para não afligir as questões da irmãzinha, ela invadia a vida da mais velha e fazia da vida da mais velha um inferno. E até para se proteger internamente dessa invasão, ela desenvolveu um transtorno obsessivo compulsivo. Aí, isso sim me mobilizava. Entendi. Isso eu não conseguia separar. E aí, aí eu optei ela já por... estava no processo, né? Agora, é interessante isso. Eu peguei muitos casos de criança, mas eu tive uma experiência diferente da sua. Porque as minhas crianças, que hoje estão todos adultos pelo mundo e sempre mandam, olha, seus frutos, aí mandam os Gracinha. filhos. Comigo eu fazia assim, dependendo. Crianças até que tinham sido estupradas ou com conivência da mãe. Chegava uma hora que eu falava, eu queria te dizer tanta coisa boa, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Mas isso quando já estava lá entre 12 e 14. Uhum. Antes eu era a tia que amparava tudo, fazia o mundo mágico. Chegava uma hora eu falei, tem uma verdade difícil de falar, mas a gente precisa viver com a realidade. Você não tem mãe. Isso que está aí é uma pessoa, mas ela nunca vai ser mãe. Mãe no sentido de acolher, de amparar. Mas posso te dizer, se você for uma menina com força de vontade, com determinação, um dia você vai ser a sua própria mãe. E você vai ser maravilhosa. Você tem que ser maravilhosa para você. E como é que elas recebiam essa fala? Num primeiro momento, mas ela não vai mudar. Eu falei, não, não vai. E você não vai ficar esperando. Eu tive adolescentes que o pai, quando fez 18 anos, eu falei assim, faz qualquer coisa e some no mundo. E trabalha. Mas trabalha, e depois você estuda. Porque você não pode nem ser dependente dessa família. E eu vou te dizer, quando você dava certeza de que eles podiam, e não mais, tipo assim, coitada, seria Choque bom de se sua mãe realidade. mudar. Ela ia mudar, mas não vai. Se Eu vi um uma dia mudar, cena- vai ser um lucro. É. Ótimo, e todo mundo tá pronto pro lucro, né? Tipo assim, uma notícia boa, não tem problema. Se Você prepare recebe. para ser a pessoa mais fantástica E não e espere. não espere. Porque se um dia vier, ele tá aí a cereja do bolo. Faz o bolo. Eu vi uma cena ontem tão maravilhosa, tropecei nessa cena, liguei a televisão, quase nunca posso, estava vendo lá uma cena da Odete Reutemann com o filho dela maravilhoso. Eu achei a fala dela fantástica, porque o filho dela devia estar reclamando de alguma coisa dela, ela lá no hospital. Ela falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, eu nunca quis ser mãe. Aliás, eu acho que eu nem sou mãe, eu seria talvez um bom pai. Trabalhador, provedor, daqueles que ficam distantes, viajando, Bom trabalhando. pai no sentido... Ela falou, eu acho que se eu tivesse nascido pai,
E outra, vocês iam me adorar se eu fosse pai. Porque eu seria um excelente provedor, eu ia viver ausente, como a maioria dos pais, e eu ia ser um excelente pai. Fez uma crítica social, né? Ela falou, mas mãe, eu nunca fui, eu nunca quis, e eu acho que eu não me pareço nada com mãe, não tem nada a ver com mãe. Uma Não, o autoleitura pior e é uma que esse lucidez. personagem maravilhoso que a Débora Bloch arrasou, a gente esqueceu a mesmo. outra que era... Não era o nome, gente, da... Bia Bia Seidel. Seidel. Não, Você Bia denunciou Seidel na não. cidade. Beatriz Segal. Isso, Bia Seidel é uma outra atriz maravilhosa também. Beatriz, eu achei que ela nunca bateria. A mulher fez uma coisa, e ela não fala, não. Ela não fala meu filho, fala meu bem. É, Esse meu bem. é mesmo, é mesmo. Ela falou meu bem pra Meu ele. bem, ela Meu fala bem, meu eu não. bem. Você tá reclamando da mãe que você Exatamente. tem, eu não sou mãe, eu nunca quis ser mãe. Exatamente. Aliás, eu sou no máximo um pai. Mas é isso que eu tô dizendo. A natureza não podia permitir que ela fosse mãe, né? Algum dia isso vai acontecer. Mas eu também acho. Eu acho assim, é dificílimo essa infância. Mas eu vou te dizer, se a gente não empodera essas crianças, mas empodera mesmo, do tipo, vamos acreditar num poder mágico, como se fosse a jornada do herói, sabe aquela coisa? Mas é interessante essa sua. Eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso. E a pessoa fala, mas eu não vou ser capaz. Eu falei, eu tenho certeza que você vai ser E capaz. você percebia que o adoecimento vinha da família? Esses que eu fazia, esse pacto, eu fazia um pacto. Eu fazia assim, eu quero te aplaudir, eu quero ir na sua formatura, eu quero não sei o quê, quero ver você feliz, quero ver você com quem você quiser, mas você tem que ser competente. E até porque, aí eu brincava assim, botava assim, eu não vou suportar ter um ex-paciente incompetente. Eu falo isso? Eu falava sou isso para meus pacientes. eu não sou vaidosa, não sou nada disso, mas não vou aguentar ver você sofrer. Então, pelo amor de Eu Deus, falava para isso me para meus poupar. pacientes. Eu falava, você não vai me envergonhar. Mas eu não falava isso porque era vergonha, porque eu tinha que tirar o melhor dele. A dor já estava posta na mesa. É verdade. Ou a gente fazia um cozido daquela dor, ou a gente fazia um refogado, ou então a gente deita com a dor E é tão morre com a engraçado dor. quando você fala assim, né? Tem gente que não deveria ser mãe, né? E tem gente que não deveria ser pai também. O Winnicott vai falar sobre mãe suficientemente boa, né? Eu adoro esse termo, mãe suficientemente boa. E eu fico, às vezes, me perguntando o tempo todo se eu estou sendo uma mãe suficientemente boa. Uma mãe suficiente boa. Por que o Winnicott vai falar sobre mãe suficientemente boa? Ele vai falar assim, você não precisa ser brilhante, mas o básico você precisa fazer, senão você vai adoecer sua geração. Que é conforto, proteção e outra coisa, deixa os filhos se frustrar. É isso. Mas esteja amparando a frustração. Mas deixa. É o mínimo, assim, mas assim, é o mínimo, mas o mínimo você precisa fazer. Já é difícil o mínimo, né? E ser uma mãe suficientemente boa é uma coisa que eu tenho visto com muita dificuldade. E talvez as minhas falas aderem muito, o povo adora quando eu falo sobre isso, por conta disso. Segurança, carinho e frustração. Hoje as pessoas não permitem. É um bolo que você tem que botar os ingredientes ali direitinho, é difícil. Fazer o basicão bem feito é a coisa mais difícil. É mesmo. Eu sempre digo, a pessoa, você não quer, eu quero o basicão bem feito. Né? Eu falo que é um risoto. Eu amo fazer risoto e amo comer risoto. Risoto é um dos pratos mais simples e mais difíceis de fazer. Porque tem a hora certa, tem que Porque ele é o básico, como diz a minha mãe, ele é um arroz papado. Exatamente. Mas ele é um arroz papado enjoado. Mas precisa ser naquela A hora dose. certa, a dose certa, o Naquela ingrediente certo. Criar filha do mesmo jeito. Igualzinho. Do mesmo jeito. Minha mãe é uma boa mineira. Minha mãe é semi-analfabeta, só sabe assinar o nome. E minha mãe tem umas falas maravilhosas. Sabedoria, né? Eu fiz doutorado para entender o que a minha mãe fala. Minha mãe fala assim, a coisa mais difícil que existe no mundo é criar filho. Deus te deu um pedaço de carne que não fala, que não anda, que não entende, que não sabe o que é que pode comer e o que não pode. E você tem que ensinar tudo. Quando eu dei à luz meu primeiro filho, minha mãe foi maravilhosa, ela foi super motivadora. Ela entrou no quarto, eu tinha acabado de parir, ela olhou pra mim e falou, parabéns, a partir de agora você nunca mais vai ter sossego na vida.